Quando eu estava com 18 anos, minha família nem se deu ao trabalho de me buscar no aeroporto depois do meu primeiro semestre na faculdade. Liguei 12 vezes, sem resposta. Quando minha irmã finalmente atendeu, ela disse: "Estamos ocupados celebrando nosso irmão. Ele realmente fez algo na vida." Uma hora depois, minha mãe mandou uma mensagem: "Quer atenção? Tente não ser uma decepção." Sentei-me sozinho na calçada, olhei para o meu celular e disse: "Entendi. Cansei de ser sua segunda opção." 4. Anos depois executei um plano que mudou tudo. Ontem, meu pai enviou 37 mensagens. "Por favor, estávamos errados. Volte." Tudo bem. Então não sei se isso é mais um desabafo ou apenas algo para tirar do peito, mas nunca falei sobre isso fora do meu grupo de bate-papo. A maioria dos meus amigos simplesmente revira os olhos para o drama familiar, porque todo mundo diz que o deles é o pior. Mas isso não para de martelar na minha cabeça, principalmente depois que meu pai explodiu meu celular ontem à noite. Contei literalmente 37 mensagens, implorando para eu voltar para casa. Não vai acontecer. E ris, enfim, voltando para quando eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de terminar meu primeiro semestre na faculdade, sentindo que talvez as coisas realmente começassem a melhorar para mim. Eu não era nenhum prodígio nem nada. Eu simplesmente consegui. Ganhei uma pequena bolsa de estudos. Nada. Muito grande, mas parecia, sei lá, um começo. Eu estava animado para voltar para casa, não vou mentir. Até comprei uns lanchinhos bobos no aeroporto na volta, pensando que minha mãe poderia querer saber das minhas provas finais ou sei lá o quê. O voo pousa por volta das 15 horas. Saí, passei pela segurança, dei a olhada de sempre, mas era só uma multidão de pessoas aleatórias. Pais, casais, sei lá. Pessoas com aquelas placas, sabe? Fiquei ali parado por um tempo, com o celular na mão, tentando não parecer uma criança perdida. Mas depois de uns 15 minutos ainda estava ali parado, sem mensagens, sem chamadas perdidas. Abri o chat em grupo. Nada. Verifiquei a bateria do meu celular. Ainda estava boa. Então comecei a ligar. Uma ligação. Ninguém atende. 2, 3. Quando cheguei na sexta, já estava literalmente andando de um lado para o outro perto do ponto de ônibus da locadora de veículos, com a mochila afundando no meu ombro. As pessoas continuavam passando e me olhavam como se estivessem tentando descobrir se eu estava esperando alguém ou se fui abandonado. Tentei falar com minha irmã, Camila. Ela geralmente fica grudada no celular assistindo ao TikTok ou algo assim. Nada. Tentei falar com meu pai, Cláudio. Cai direto na caixa postal. Ouvi uma garotinha ao meu lado dizendo para a mãe: "Por que esse moço está parado aí?" Eu meio que queria que a calçada me engolisse naquele momento, mas tudo bem. Continuei ligando. Já tinha feito 12 tentativas e agora estava sentado na calçada do lado de fora, navegando pelo Instagram só para parecer ocupado, como se eu devesse estar lá. Um grupo de universitários passou rindo e eu me senti o maior idiota do mundo. Até mandei mensagem para o Guga, meu irmão mais velho. Não que ele me respondesse, a menos que precisasse de alguma coisa. Finalmente, tipo 1 hora depois de eu pousar, a Camila finalmente atendeu. Eu só disse: "Ei, cadê vocês?" "Estou lá fora." Ela parecia irritada, como se eu estivesse interrompendo. Respondeu apenas: "Você não pode chamar um Uber? Estamos meio ocupados agora." Perguntei: "Ocupados com o quê?" E ela respondeu: "Estamos comemorando o Guga. Ele realmente fez algo com a vida, sabe?" E desligou. Fiquei ali sentado por 1 minuto só segurando o meu celular. Recebi esta mensagem da minha mãe, Sônia. Ela literalmente escreveu: "Quer atenção? Tente não ser uma decepção." Ela enviou com um emoji de polegar para cima. Não estou brincando. Fiquei olhando para aquilo por um tempo, pensando: isso é uma piada? Isso está acontecendo mesmo? Eu estava ali com minha mochila congelando, vendo todas essas outras famílias se abraçando, colocando as crianças nos carros, as pessoas tendo aquelas briguinhas bobas sobre onde comer. Fiquei ali sentado até o sol começar a se pôr, tentando decidir se estava exagerando ou se aquilo tinha sido a gota d'água. Então, para quem estiver curioso, isso não é um caso isolado. O Guga sempre foi o menino de ouro. Ele é 2 anos mais velho, jogava futebol,
Recebeu aquele aperto de mão do pai, sempre trazia troféus para casa. Sabe, meus pais sempre nos compararam, sem nem mesmo serem sutis. O Guga é ambicioso. O Guga é líder. O Guga está no ramo imobiliário. Eu sou o inteligente, mas preguiçoso. Segundo meu pai, sempre que eu fazia algo bom era tipo, bom, imagine o que o Guga teria feito. Eu sempre fui o garoto em potencial, nunca aquele que realmente chegava. E tipo, eu não sou nenhum santo nem nada. Sei que posso ser um pé no saco, mas eu realmente tentei este ano. Ajudei a Camila com a inscrição dela, consertei o Wi-Fi quando meu pai quebrou, fiz todas as pequenas coisas com as quais ninguém queria se preocupar. Eles simplesmente não se importam. É como se você não fosse o Guga, você fosse apenas um ruído de fundo. Mesmo quando entrei na faculdade, meus pais mal me deram parabéns. Mas quando o Guga conseguiu seu emprego de garotão, que é só vendedor em algum lugar aleatório, para ser sincero, eles literalmente deram uma festa para isso. Nem fui convidado. Descobri no Snapchat, então, sentado no aeroporto, finalmente desisti e chamei um Uber. Custou-me R$ 40 que eu não tinha, mas eu não ia esperar que alguém me notasse. Durante todo o caminho para casa, fiquei pensando, naquela mensagem da minha mãe. Nem fiquei bravo. Acabei de desistir. Cheguei em casa. As luzes estavam acesas. Consegui ver pela janela. Tinha uma festa inteira acontecendo. O Guga estava lá. Os amigos dele, meus pais rindo, música tocando. Arrastei minha bolsa escada acima e toquei a campainha porque não tinha mais a chave. Longa história. Papai disse que eu a perdi muitas vezes, mas tanto faz. Meu pai abriu a porta. Olhou para mim, deu um sorrisinho irônico e disse, olha quem finalmente apareceu sem abraço. Nada. Entrei. Todos mal me olharam. Camila apenas revirou os olhos. Fui colocar minha mala no quarto e o Guga estava bloqueando o corredor, falando alto sobre seu grande negócio. Tentei passar e ele me empurrou com o ombro, nem um pouco sutil. Mandei ele se afastar. Ele apenas sorriu e disse, não vê que estamos ocupados? Eu simplesmente o empurrei com mais força do que pretendia, e ele me empurrou de volta. A bolsa caiu. Minhas coisas se espalharam. Eu as peguei. Ninguém ajudou, nem mesmo a Camila. Ouvi minha mãe chamar da cozinha. Alguém pode pegar os pratos? Mas ela não estava falando comigo. Ela estava falando com a namorada do Guga. Enfiei minha bolsa no quarto e bati a porta. Ninguém veio verificar. Nem mesmo depois que chutei a parede de frustração. Fiquei ali sentado por um tempo, rolando mensagens antigas, vendo todas as vezes que tentei entrar em contato, pedir carona, contar sobre minhas notas. E sempre fui deixado no modo leitura. Sempre ocupados demais. Mais tarde saí para pegar água, e a festa estava acabando. Meu pai estava assistindo a um jogo pela metade. O Guga estava mexendo no celular. Minha mãe estava limpando. Perguntei se ainda tinha comida, e minha mãe deu de ombros. Deveria ter chegado mais cedo. Eu só ri, tipo, tanto faz. Fui até a geladeira. Não tinha nada, só comida para a viagem. Sentei-me à mesa e meu pai disse, nem todo mundo ganha um desfile por aparecer, Rafael. Talvez da próxima vez você nos dê um motivo para comemorar. Eu simplesmente perdi a cabeça. Levantei-me, empurrei a cadeira para trás e disse a ele que estava farto de ser tratado como se não importasse. Que se o Guga é tão perfeito, ele pode ser filho único deles. Meu pai se levanta, encara a minha cara e diz que se eu não gostar, posso ir embora. Eu disse a ele que talvez eu vá. Ele diz, vá em frente. Veja até onde você chega sem a gente. Pego minha bolsa, abro a porta e simplesmente saio. Eu nem bati a porta daquela vez. Só deixei balançando. Fui para a casa de um amigo naquela noite e me joguei no sofá dele. Ele não entendeu direito. Só disse, família é difícil, cara, eu só assenti. Mas decidi ali mesmo. Era isso. Cansei de ser o plano B deles, o suporte técnico gratuito deles, o saco de pancadas emocional deles. Se eles querem agir como se eu fosse invisível, tudo bem. Mas não vou ficar por aqui para ser a preocupação deles. Não sei o que vai acontecer a seguir. Mas essa foi a última vez que tentei conquistar meu lugar nesta família. Próxima parte. Vou te contar o que eu fiz quando eles finalmente perceberam que eu tinha sumido. E acredite, não foi só um sumiço.
Eles nem sabem o que está por vir. Atualização 1. Certo. Então é aqui que as coisas param de ser apenas tristes e começam a ficar meio reais. Parei depois daquela confusão no aeroporto. Logo depois disso, nada mudou imediatamente. Na verdade, só ficou mais estranho em casa. Sinceramente, foram as pequenas coisas que foram se acumulando, não apenas um grande momento. Era como se, a cada semana, eles encontrassem um jeito novo de me lembrar que eu era basicamente só a reserva. Então sim, voltei para a escola depois das férias de inverno, mas quando voltei para casa naquele verão, foi a mesma coisa. Eu chegava atrasado do ônibus e minha mãe nem tirava os olhos do celular. Camila me pedia para consertar o laptop dela ou configurar o celular novo. Estou me virando na mesma desde o último ano, mas se eu disser que estou ocupado, ela só revira os olhos e me chama de egoísta. Tipo, eu estou literalmente estudando para as provas finais, e ela está brava. Não vou largar tudo para consertar as notificações do TikTok dela. Eu disse que se ela continuar batendo à minha porta quando estiver brava, pode se virar sozinha. Ela bateu mesmo assim. Enfim, uma noite cheguei tarde da casa de um amigo, e o Gustavo estava sentado na cozinha com meu pai, falando muito sobre uma coisa nova que ele estava fazendo. Peguei água e tentei sair discretamente, mas meu pai me interrompeu e disse: "Você devia anotar as coisas do seu irmão. Ele está realmente fazendo algo da vida, tipo, na frente do Gustavo." Simples assim. Gustavo apenas deu de ombros, como se não fosse nada. Eu disse que ganhei uma bolsa de estudos para o ano que vem. Imaginei que talvez eles se importassem, já que isso os ajudaria a economizar dinheiro, mas meu pai só disse que bolsas de estudo são para pessoas que não conseguem oportunidades de verdade. Gustavo riu. Eu simplesmente saí da sala, tanto faz. Comecei a passar cada vez menos tempo em casa. Nem estou bravo agora, só cansado. Consegui um bico fora do campus e fiquei na casa de amigos o máximo possível. Comecei a fazer minhas próprias coisas, mas a família continuava me chamando de volta quando queriam consertar alguma coisa, ou quando a Camila precisava de ajuda com as redações, ou quando o Wi-Fi caía e todo mundo surtava. Eu ia para casa, consertava o roteador e ia embora de novo. Eles mal agradeciam, se é que agradeciam. Em dado momento, minha mãe começou a fazer comentários estranhos sobre dinheiro como: "Não somos feitos disso, e você não é o único que precisa de ajuda." Ouvi ela reclamando com meu pai sobre o quanto as atividades da Camila são caras. E então ela disse: "Talvez possamos usar o que sobrou do fundo da faculdade do Rafael." Porque eu nem deveria saber disso, mas, uma noite, peguei o final da conversa deles quando fui buscar água. Fiquei parado no corredor só ouvindo. E meu pai disse que eu mal estava usando. É melhor procurar alguém que se destaque. Fiquei ali parado, sem jeito, meio que querendo entrar, mas ao mesmo tempo, qual o sentido? Eles sempre fazem isso. Camila não é burra. Ela sabe que pode se safar de qualquer coisa, porque é a única menina e a mais nova. Ela começou a pegar minhas coisas sem pedir. Depois agia como se não fosse grande coisa. Eu mandava ela parar. Ela só dava de ombros e dizia: "Você nunca usa isso." Eu pegava minhas coisas de volta. Ela dava um tapa no meu braço. Eu a empurrava. Ela gritava pela minha mãe. E minha mãe só dizia: "Meninos não devem implicar com meninas." Saí de casa por um tempo. Gustavo só estava fazendo o que queria, agindo como se fosse o homem da casa. Meus pais adoravam. Ele nem ajudava. Só mandava todo mundo fazer. O carro dele quebrou. Meu pai fez um escândalo falando da responsabilidade do Gustavo na direção. Mas fui eu quem teve que levá-lo para buscar a peça. Eu disse: "Não." Meu pai me encarou e disse: "É isso que a família faz." Eu respondi: "Talvez você devesse perguntar para a Camila." Ele me empurrou. Eu o empurrei de volta. Ele deu um tapa na parede, bem ao lado da minha cabeça, e saiu furioso. Eu simplesmente fui embora. Então é isso aí. Comecei a anotar tudo o que faço. Toda vez que conserto alguma coisa, toda vez que ajudo a Camila com a escola, toda vez que pago uma conta porque alguém esqueceu, coloco tudo nas minhas anotações. Nem sei por que comecei a fazer isso. Só senti que precisava de provas de que não era tão inútil quanto diziam.
Também guardo recibos caso digam que não paguei por nada. Acho que estou ficando mesquinho, mas estou tão cansado de todo mundo agir como se eu estivesse apenas me aproveitando deles. O verdadeiro ponto de virada foi a formatura. Eu nem ia participar, mas meus amigos me incentivaram e pensei, tanto faz. Vou fazer isso para as fotos. Contei a data, o horário, tudo para minha família. Até mandei uma mensagem no grupo na semana do evento, só para eles não terem desculpa. No dia seguinte, fiquei esperando lá fora, e nenhum deles apareceu. Liguei para a Camila. Nada. Mandei mensagem para minha mãe. Ela respondeu, desculpe, o Gustavo precisava do carro para algo importante. Perguntei, o que poderia ser? Mais importante do que a minha formatura? Ela respondeu, você não é o único com futuro nesta família. Desliguei. Voltei para o meu apartamento e fiquei ali sentado. Olhei minhas anotações, vi tudo o que fiz por eles e decidi que cansei de ser o plano B. Abri o aplicativo do meu banco e percebi que estava pagando contas aleatórias há meses. Spotify, planos de celular, até algumas taxas de entrega que não eram minhas. Contei para meu colega de quarto o que estava acontecendo. Ele só disse, cara, você precisa começar a cobrar por essas coisas. Eu ri, mas depois realmente cobrei. Mandei uma mensagem para o grupo da família e disse, de agora em diante vou cobrar pelo meu tempo. Ninguém respondeu, exceto a Camila. Ela disse, você é tão dramático. Ninguém se importa. Então parei de ajudar. O Wi-Fi caiu? Não. Atendi. O laptop da Camila quebrou? Só disse, não sei. Talvez o Gustavo possa consertar. O Facebook da minha mãe foi hackeado. Dei de ombros. Ouvi eles reclamando de mim para parentes, dizendo que eu era preguiçoso e ingrato. Minha tia me mandou mensagem e disse, sua mãe está muito estressada. Talvez você pudesse ajudar mais. Contei a ela o que estava realmente acontecendo. Mandei prints meus pagando as contas, ajudando a Camila, tudo isso. Ela apenas respondeu com um joinha. Acho que ninguém quer se envolver. Em casa a atenção era absurda. Ninguém falava comigo a menos que quisesse alguma coisa. Uma noite Gustavo tentou pegar meu carro sem pedir. Eu o encontrei na entrada da garagem. Disse que não. Ele respondeu, você me deve por tudo o que fiz por você. Perguntei, tipo o quê? Ele simplesmente ficou bravo, jogou minhas chaves em mim e foi embora. No dia seguinte, meu pai tentou me castigar. Disse que agora tenho 21 anos e que ele não pode fazer nada. Ele disse para eu sair se não gostasse. Então, eu saí. Fiz uma mala e fui embora, batendo a porta ao sair. Agora estou basicamente pulando de sofá em sofá, ficando com amigos, guardando cada cheiro. Parei de ir para casa, exceto para pegar minha correspondência. Toda vez que vou, Camila tenta me culpar, me fazer tropeçar, dizendo, você está destruindo a família. Eu apenas digo a ela, talvez tente resolver seus próprios problemas, pelo menos uma vez. Ela bate a porta novamente. Minha mãe liga e diz, você está sendo egoísta. Vai se arrepender disso quando crescer. Eu simplesmente desligo. Enquanto isso, ouço pelo meu primo que meus pais estão usando meu dinheiro da faculdade para ajudar o Gustavo com a entrada. Apareço em casa e confronto meu pai. Ele apenas diz, nós tomamos as decisões nesta família, não você. Empurro o braço dele quando ele tenta me dar um tapinha no ombro. Ele me empurra de volta. Eu me mantenho firme. Minha mãe grita para eu me acalmar. Diz que estou sendo ingrato. Eu apenas rio e vou embora. Começo a contar a todos que querem ouvir o que realmente está acontecendo. Envio minhas anotações, recibos, tudo para meus outros parentes. Não que isso mude alguma coisa, mas pelo menos sei que não estou imaginando. Meus pais começam a receber ligações de familiares perguntando o que está acontecendo. Minha mãe diz a eles que estou passando por uma fase. Tanto faz. Até o final daquele ano, terei meu próprio lugar. Pequeno, mas meu. E digo à minha família que não vou mais fazer nada por eles. Sem ajuda técnica, sem transporte, sem dinheiro. Se eles querem alguma coisa, que deem um jeito. Certa noite, o Guga tenta me ligar, dizendo que precisa de ajuda com algo importante. Eu deixo cair na caixa postal. A Camila me manda uma mensagem dizendo,
Preciso muito de você. Só respondo: desculpe, estou ocupado. Acho que se pode dizer que foi aí que parei de ser o saco de pancadas deles e comecei a revidar de verdade. Não vou mentir, foi bom pela primeira vez. Mas eu ainda não tinha terminado. Se eles achavam que eu ia simplesmente desaparecer em silêncio, tinham outra coisa vindo. Comecei a planejar como fazê-los sentir dor de verdade. Na próxima parte vou contar como comecei a mudar as coisas. Não se tratava apenas de dizer não, mas de garantir que eles sentissem o que eu sentia. E sim, a coisa ficou feia. Atualização 2. Então, o que realmente me marcou não foi um momento de filme. Foram coisas bobas e comuns que finalmente fizeram sentido. Tipo, um dia eu estava navegando pelo grupo de bate-papo da família e a Camila estava enchendo o saco de todo mundo, dizendo que o laptop dela não ligava e que ela tinha um trabalho para entregar. Ela começa a me marcar sem parar. Em letras, maiúsculas. Resolvam isso. Eu só silencio. Aí meu pai entra na conversa e diz: Rafael, qual o sentido de você estar na faculdade se nem consegue ajudar a sua família? Guga se intromete e diz: não é tão profundo assim, é só pesquisar no Google. Minha mãe nem se mete, ela só me manda mensagens separadas. Você consegue pelo menos fazer uma coisa certa esta semana? Não sei. Foi justamente nesse momento que pensei: não, cansei de ser o suporte técnico gratuito deles. Comecei devagar, só para ver se eles perceberiam. Então, na primeira vez que o Wi-Fi caiu em casa, ignorei as mensagens. Aí o chat em grupo começou a tocar. Papai disse: o estagiário saiu, conserte isso, a bagunça é sua. Fiquei 2 dias sem responder. Apareço só para pegar uma correspondência, e a Camila, sentada no chão, furiosa, diz: perdi um prazo por sua causa. Digo a ela: talvez você devesse aprender a resetar um roteador. Ela joga um caderno em mim. Eu desvio. Ela tenta me dar um tapa no ombro, então eu bloqueio seu braço. Ela sai furiosa e bate a porta. Minha mãe entra e pergunta: por que você não ajuda sua irmã pelo menos uma vez? Eu respondo: porque ela não consegue fazer nada sozinha. Todos agem como se eu estivesse apenas sendo difícil, mas sinceramente, foi a primeira vez em anos que senti que tinha alguma coisa a dizer sobre alguma coisa. Acho que comecei a gostar dessa sensação. Então, continuei fazendo isso. Camila precisa de ajuda com suas inscrições para a faculdade. Eu apenas digo: você é inteligente. Dê um jeito. Ela entra em pânico, mas eu não me mexo. Guga tenta me fazer editar o currículo dele. Digo que estou ocupado. Talvez perguntar ao meu pai. Ele fica bravo. Diz: você só está com inveja porque estou chegando a algum lugar. Eu rio e saio da sala. Mamãe começa a me cobrar sobre as tarefas. Eu digo a ela: eu nem moro mais aqui. Peça para o Guga fazer isso. Ela responde: você é tão ingrato depois de tudo que fizemos por você. Eu respondo: tipo o que exatamente? A verdadeira diversão começa quando começo a documentar tudo. Toda vez que pago uma conta, toda vez que ajudo, tudo vai para uma planilha. Começo a salvar recibos, capturas de tela, tudo. Não para eles, para mim. Então eu tenho munição. Um dia minha mãe tenta dizer: você nunca ajuda, você é só um peso. Mando a planilha para ela. Ela me deixa no Read. Começo a conversar com minha prima June sobre tudo isso. Ela é uma das únicas pessoas da família que realmente ouviu, não apenas fingiu ouvir. Ela me diz: você deveria contar a todos o que está realmente acontecendo. Penso nisso e começo a enviar minha planilha e capturas de tela para minha tia, irmã da minha mãe, só para que outra pessoa veja os fatos. Minha tia liga para minha mãe e pergunta: por que o Rafael sempre paga as coisas? Minha mãe fica furiosa comigo. Diz: por que você está tentando nos envergonhar? Eu respondo: só estou esclarecendo as coisas. Enquanto isso, uma grande notícia chega no grupo do chat. Guga ganha um apartamento novo. A família está agindo como se ele tivesse ganhado na loteria. Meus pais dão uma festa para ele. Convidam todo mundo. Não estou na lista de convidados. Vejo no Instagram. Camila posta fotos com a legenda: orgulhosa do meu irmão mais velho. Comento: obrigada pelo convite. Guga apaga meu comentário. Mando uma mensagem para ele:
Ele me deixa no read. A essa altura, já estou farto. Então, começo a tornar as coisas um pouco mais desconfortáveis para eles. Entro no grupo de bate-papo da família e digo: de agora em diante, vou cobrar pelo meu tempo. Toda vez que você me pedir ajuda técnica, são R$ 50. Camila me chama de babaca. Minha mãe diz: ninguém vai pagar isso, somos sua família. No começo eles não levam a sério, mas depois as coisas começam a quebrar pela casa. A TV para de funcionar. O Wi-Fi cai de novo. Meu pai não consegue entender a impressora. Clássico. O celular da Camila não sincroniza as fotos. A geladeira está com problemas. Eu simplesmente ignoro todas as ligações. Guga tenta consertar a TV, mas piora a situação. Minha mãe me liga e diz: vou te pagar 20, só conserta. Eu digo: são 50. Ela desliga. Aí a questão do dinheiro entra em ação. Percebo que ainda estou no plano familiar. Então mando uma mensagem para o meu pai e digo: você me deve pelos últimos 4 meses. Ele diz: achei que você estava pagando, já que você usou mais dados. Eu digo: não moro aí há 1 ano. Pague ou troco de número. Meu pai tenta me fazer sentir culpado. Diz: família é sobre ajudar uns aos outros. Eu respondo: mas não é uma via de mão única. Camila começa a entrar em pânico com as coisas da faculdade. Diz que precisa de históricos escolares, cartas de recomendação, tudo isso. Eu digo a ela: você deveria ter pensado nisso antes de bater a porta na minha cara. Ela me liga chorando. Diz: por favor, preciso muito de você. Eu digo: eu ajudo se você se desculpar e pagar pelo meu tempo. Ela desliga. Começo a contar a outros parentes o que está acontecendo, não apenas desabafando, mas enviando mensagens, recibos, tudo. Alguns acreditam em mim, outros dizem: talvez você esteja sendo muito duro, mas ninguém reclama dos seus pais. Tanto faz, pelo menos eles sabem. Com o Guga fica ainda melhor. Ele começa a se gabar nas redes sociais sobre todas as suas conquistas. Mas metade disso são coisas que eu fiz para ele. Editando suas redações, fazendo suas apresentações, ajudando-o com as inscrições. Então, começo a comentar nas postagens dele. É bom ver meu trabalho duro dando resultado. Ele me manda uma mensagem e diz: pare de arruinar minha reputação. Eu digo a ele: talvez pare de levar o crédito pelo trabalho dos outros. Ele me bloqueia. A melhor parte é quando meus pais começam a receber multas por atraso em contas, que eu costumava pagar. Recebo uma ligação da minha mãe. Ela está desesperada. Diz que a luz vai acabar. Pode ajudar, por favor? Digo a ela: vou te enviar uma fatura. Ela bate o telefone, eu pude ouvir. Recebo uma mensagem do meu pai dizendo: você está sendo ridículo. Esta é a sua família. Eu simplesmente deixei para lá. Ouço da June que meus pais estão brigando por minha causa agora, dizendo que estou destruindo a família, que mudei, que sou mau. June apenas diz: talvez eles devessem ter te tratado melhor. Eu rio. Aí eu fico bem mesquinho. Dou uma olhada em todas as contas compartilhadas que tenho. Não só nas contas, mas também em coisas como a Netflix da família, o plano de música, o login para entrega de comida, tudo. Mando mensagem dizendo: não vou mais pagar, me tirem da conta ou me paguem de volta. Eles não pagam. Então troco todas as minhas senhas, removo minhas informações e crio novas contas para Mem. Camila surta e diz: você estragou a noite do filme. Eu digo: talvez seja a hora de um novo hobby. Meu pai tenta aparecer na minha casa um dia e diz: vamos conversar de homem para homem. Abro a porta. Ele tenta entrar. Eu o bloqueio. Ele coloca a mão no meu peito. Eu a empurro. Ele fica bravo, diz: você está agindo como um estranho. Eu digo: foi você quem me fez um estranho. Ele tenta me fazer sentir culpado. Acabei de fechar a porta na cara dele. Então sim, não se tratava apenas de não ajudar mais. Tratava-se de fazê-lo sentir exatamente como é ser ignorado, usado, tratado como se não importasse. Garanti que cada inconveniência, cada dificuldade, cada momento de pânico caísse sobre eles de uma vez por todas. Deixei de ser a rede de segurança deles. E quando começaram a sentir isso de verdade, ficaram desesperados.
A próxima parte é onde a coisa vai de mesquinha a séria. Estou falando de consequências reais, não apenas de inconveniências. Vou contar como garanti que eles nunca mais pudessem se apoiar em mim e como isso os atingiu com muito mais força do que qualquer discussão ou porta batida. Atualização final. Atualização. Então, eu sempre achei que o grande drama nas famílias era só para os desabafos do TikTok ou para aqueles momentos de histórias confusas, mas, às vezes, a vida real te arrasta para dentro. Essa parte nunca foi só sobre eu ficar sem contato e fingir que eles não existiam. Era sobre garantir que eles sentissem a bagunça que fizeram financeiramente, emocionalmente, simplesmente em tudo. E honestamente, eles mereciam cada segundo. A parte mais estranha era como as coisas pareciam normais de fora, mesmo com tudo isso acontecendo. Eu via os stories da Camila no Instagram, ela agindo como uma influenciadora digital, postando fotos antigas de férias fingindo que tudo eram gols. O Gustavo ainda ostentando suas vitórias no Facebook, se gabando de seus contatos. Meus pais tirando aquelas selfies de casal constrangedoras, agindo como se a família fosse unida. Mas o grupo de bate-papo era um caos. Toda semana alguém fica bravo. As contas não são pagas. O Wi-Fi está fora do ar. Ninguém sabe fazer coisas básicas. Acabei de ver tudo queimar. O primeiro choque real para eles veio quando chegou a temporada de auxílio faculdade. Minha mãe ligou e disse: "Você precisa nos incluir como seu apoio para os seus formulários, senão vai atrapalhar o financiamento da Camila." Eu disse: "Vou colocar 0 de apoio familiar. Você não está me ajudando. Por que eu deveria te ajudar?" Ela surta e diz: "Você está arruinando o futuro da sua irmã." Eu digo: "Talvez você devesse ter pensado nisso antes de esvaziar minha reserva para a faculdade, para a entrada do Guga." Ela desliga e liga de volta gritando. Eu a silencio. Recebo uma ligação do meu pai mais tarde naquela semana. Ele tenta fingir que está calmo e diz: "Vamos ser razoáveis. Você não quer complicar as coisas para a família." Eu digo a ele: "Você nunca se importou em dificultar as coisas para mim. Não comece agora." Ele tenta me fazer sentir culpado. Diz: "Você está nos destruindo." Eu digo: "Não, eu só não vou mais limpar a sua bagunça." Ele me diz para crescer. Desligo. Camila tenta se intrometer toda meiga. Diz: "Preciso muito de ajuda com meus formulários de estágio. Por favor, eu te pago de volta." Eu digo: "Você ainda me deve por todas as redações que escrevi." Ela diz: "Aquilo foi diferente, você é meu irmão." Eu digo: "Não mais." Ela manda um emoji chorando e me bloqueia por uma semana. Mas o Guga é o mais engraçado. Ele começa a me mandar mensagens do nada e diz: "Preciso da sua ajuda com esta referência. É importante. Não estrague isso para mim." Acabei de mandar um print de todas as mensagens que ele já me mandou pedindo ajuda, com as vezes em que nunca me pagou. Ele diz: "Você está sendo infantil." Eu digo: "Descubra você mesmo." Ele fica bravo, me chama de perdedor egoísta e tenta me culpar dizendo: "Família ajuda família." Eu digo: "Foi isso que você disse quando pegou o meu dinheiro da faculdade, certo?" Ele me deixa no read, então eu faço o que realmente os irrita. Envio um grande e-mail em grupo para todos. Meus pais, Guga, Camila, minha tia, até alguns primos que sempre acharam discretamente que eu estava apenas sendo sensível. Eu exponho tudo. Recibos, valores, capturas de tela, tudo. Eu digo: "Por 4 anos fui o plano B, o invisível, o cara que conserta tudo e não leva nada." Eu digo: "Terminei." Eu digo: "Não me peça nada. Não ligue. Não mande mensagem a menos que esteja pronto para me retribuir cada cheiro, cada favor, tudo." Eu coloco todos em cópia para não dar enrolação. Minha mãe tenta ligar. Eu não atendo. Minha tia me manda mensagem dizendo: "Nossa, não sabia que era assim." Eu apenas respondo: "Agora sim." A repercussão é terrível. A bolsa da Camila atrasa porque ela não consegue organizar a papelada. Ela me manda uma mensagem e diz: "Espero que você esteja feliz. Posso perder minha vaga." Eu apenas digo: "Talvez usar esse tempo para aprender a fazer as coisas sozinha." Ela me bloqueia. Novamente. O trabalho do Guga começa a fazer perguntas.
porque alguém do RH liga para verificar seus projetos conjuntos, e eu não corroboro as histórias dele. Não minto, apenas digo que só fiz a minha parte, não a dele. Ele me liga gritando. Eu não atendo. Soube pela June que o Guga perdeu uma promoção porque suas referências não batiam. Meus pais começaram a sofrer com multas por atraso, problemas com impostos e contas aleatórias se acumulando. Minha mãe me manda uma mensagem dizendo: "A gente nunca percebeu o quanto você fez." Não respondo. Meu pai tenta aparecer no meu apartamento, sério. Bate na minha porta. Eu abro. Uma fresta. Ele tenta me empurrar. Eu o empurro de volta. Digo: "Não é na sua casa." Ele responde: "Você não pode simplesmente nos cortar. Somos uma família." Digo: "Você fez sua escolha quando me deixou no aeroporto." Ele tenta me dar um tapa no braço. Eu o bloqueio e fecho a porta. O pior é a família se reerguendo. Minha tia chama minha mãe para fora no grupo de família. Diz: "Você tratou o Rafael como lixo. O que você esperava?" Minha mãe sai do chat. Camila posta coisas enigmáticas sobre pessoas falsas. Guga para de postar por um mês. Não se trata mais de dinheiro. Trata-se de fazê-los conviver com o que fizeram. Toda vez que precisam resolver alguma coisa, toda vez que uma conta atrasa, toda vez que Camila perde um prazo ou Guga precisa trabalhar de verdade, eles se lembram de quem costumava manter suas vidas funcionando. E eu não estou mais lá. Então, ontem à noite meu pai mandou 37 mensagens seguidas. Sem exagero. Contei tudo, desde "por favor volte para casa" até "sinto muito. Você está partindo o coração da sua mãe. E não faça isso com a gente." Não respondi a nenhuma. Ele ligou 2 vezes. Só fiquei olhando o celular tocar. Às vezes penso, na calçada do aeroporto, como estava frio, quanto tempo esperei. Como eu era apenas um ruído de fundo para eles. Agora são eles que estão esperando e eu não vou voltar. Não vou dizer que sinto pena deles, porque não sinto. Eu disse a eles o que aconteceria e eles não acreditaram em mim. Agora acreditam. Então, é isso. Essa é a história. Você quer vingança? É assim que parece. Lento, confuso e totalmente válido. Acho que meu único arrependimento é não ter feito isso antes. Agora me diz, você já se sentiu como o rejeitado da família? O que faria se todos só enxergassem valor no outro? E para você, Rafael foi longe demais no plano que fez sua família se arrepender? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.